Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sua vida, sua família. Como o cristão deve andar? Eu separei aqui alguns versículos. Como o cristão deve andar? Como o cristão deve se portar? Como o servo de Deus, o crente, deve se apresentar neste mundo de engano, de falsidade e de ilusão. Como o cristão resplandece a glória de Cristo nesse mundo. Como o cristão resplandece a glória do Evangelho neste mundo. O primeiro versículo que eu separei aqui está em 2 João, versículo 4, que diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, João escreve aos servos de Deus, à igreja de Deus, ao povo de Deus. Então, ele diz: eu me alegro muito quando eu fiquei sabendo, quando eu vi, ou quando eu presenciei, que os seus filhos andam na verdade. Então, como o cristão deve andar nesse mundo? Deve andar na verdade. Nós não somos o povo da mentira, do engano, da falsidade. Não. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus tem que andar na verdade. A Bíblia diz que mentiroso e pai da mentira é o diabo. João 8,44. Toda vez que eu minto, toda vez que eu me empresto à mentira, toda vez que eu me rendo à mentira, eu estou sendo usado pelo pai da mentira, que é o diabo. E a mentira gera destruição, separação, morte. A mentira gera uma desgraça na vida de uma pessoa. Então nós não somos o povo que anda na mentira. Não podemos andar na mentira, falar mentira, pregar mentira, até porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15. Nós somos o povo da verdade. A Bíblia é a verdade e nós temos que viver a verdade. Falar a verdade, cantar a verdade, pregar a verdade, viver a verdade, deitar na verdade, levantar na verdade, custe o que custar. Somos o povo da verdade. A Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade e não da mentira. Deus não trabalha com engano, mentira ou falsidade. Deus trabalha com a verdade. É na verdade que Deus liberta, é na verdade que Ele transforma, é na verdade que Ele nos muda, é na verdade que Ele vai arrebatar a igreja. Na verdade. Então, primeira coisa, como o cristão deve andar? Na verdade. Segundo, honestamente. O crente, o cristão, o servo de Deus deve andar honestamente. Eu separei aqui um versículo aqui de Romanos, capítulo 13. E o versículo 13 diz assim, a Santa Escritura, Romanos 13:13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja. O povo, o servo, o crente, não anda em glutonarias, contendas, invejas, em desonestidades, em dissoluções. Não. Nós andamos honestamente. Nós precisamos andar honestamente para que o mundo veja o resplandecer da palavra, da glória de Deus em nós. Terceiro, como o crente deve andar? Andar por fé. 2 Coríntios 5:7 diz que nós não podemos andar por vista. Nós temos que andar por fé. Se você andar por vista, você vai ver muito pouco. Você vai ver paredes, você vai ver bancos, você vai ver um povo natural. Mas se você olhar por fé, você vai ver um Deus assentado no trono, um Criador digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Você vai ver um mundo espiritual muito mais real do que esse mundo aqui.
É o que Eliseu disse: Senhor, abra os olhos do moço Geazi, para que ele contempla o seu exército e a grandeza do mundo espiritual que está ao nosso redor ou que está no nosso meio. Então, nós não podemos andar por vista e sim por fé. Se você andar por vista, você não vai agradar a Deus, porque você vai ficar um crente natural. E o crente natural não compreende as coisas espirituais e não agrada a Deus. Então você tem que orar, buscar a Deus para você andar por fé. É por fé. Quarto, como o crente deve andar? O crente, o servo de Deus, deve andar no temor do Senhor. Atos capítulo 9 e o versículo 31, a Bíblia é clara. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Precisamos andar no temor de Deus e na consolação do Espírito Santo. A consolação do Espírito Santo só virá para aqueles que andam no temor de Deus. O temor de Deus nos livra do pecado, nos faz fugir do caminho errado. O temor de Deus nos faz orar, nos faz ter uma vida santa, nos faz ter respeito por Deus. Temor não é medo. O medo vai te fazer fugir de Deus. Mas o temor vai te levar para mais perto de Deus, porque ele vai provocar respeito pela grandeza e a glória desse Deus. Então, o crente tem que andar no temor de Deus. O dia que você perder o temor, como Saul perdeu, Deus também te rejeitará, como rejeitou Saul. Você não pode perder o temor de Deus. Ore, clame, chore, busque para nunca perder o temor de Deus. Como o crente deve andar? Quinto, deve andar segundo as regras. Filipenses 3,16. Que regras são essas? Regra da palavra de Deus. Eu anotei aqui, ó. Que regras são essas? Filipenses 3,16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, qual é a regra do crente? A santa palavra de Deus. Qual é a regra do crente? A Bíblia Sagrada é a regra de fé, regra de conduta. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica, diz o Senhor Jesus. João 5,39. Medita nessa palavra de dia e de noite, não aparta da tua boca, e tenha o zelo, o cuidado de viver o que está escrito nela, disse Deus para Josué. Se você fizer isso, será bem-sucedido. Eu serei contigo, te darei todas as vitórias. Será a árvore plantada junto ao ribeiro, que dará o fruto na estação própria e nunca vai secar e as folhas não vão cair. Precisamos andar na regra da palavra de Deus. Sexto, precisamos andar como Cristo andou. A Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo 2, e o versículo de número 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós precisamos andar como Cristo andou, na verdade, na obediência total ao Pai, no amor às almas. A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de cumprir a vontade do Pai, de cumprir as ordens do Pai, a missão do Pai, de cumprir o amor do Pai, a obediência total ao Pai, lealdade total. Que esse mesmo sentimento de Cristo esteja em nós, que nós possamos andar como Cristo andou. E para encerrar essa palavra, nós devemos andar no Espírito. Gálatas 5,16. Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos, os apetites desordenados da carne. Só há uma maneira de vencer a carne: o pecado e esse mundo e o diabo. Se enchendo do Espírito Santo e andando no Espírito, deitar no Espírito, levantar no Espírito, falar no Espírito, viajar no Espírito, trabalhar no Espírito, respirar o Espírito Santo. Só assim nós vamos conseguir vencer o pecado, o diabo, o mundo e ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Como o cristão deve andar? Jamais como o mundo. Jamais como esse sistema, jamais em conformidade com tudo que está nesse mundo. Pense nisso. Deus te abençoe.